talvez seja aí que nasceu o meu bichinho. Eu lembro-me que o meu pai tinha um pisa-papéis, tinha assim a forma de uma pistola, e eu lembro-me na esplanada, enfim, em determinado momento, se calhar há alguma cavalgada lá dos cowboys, eu me pus, pá, 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 e tal, a interferir no próprio filme. Foi aqui no velho Politeama que eu tenho uma recordação, de facto, extraordinária, inesquecível, que foi no segundo balcão assistir ao grande filme Casablanca com o Bogart e a Ingrid Bergman. Aliás, esta zona, com o Coliseu de um lado, o Odéon, o Olímpia, o Chantecler, o Éden, o Condes, realmente aqui estava tudo reunido, o cinema todo, toda aquela aventura, cavalgadas, heroísmo, emoção, audácia, amor, paixão, ódio, beijos e balas, era sempre a aviar. Tínhamos tudo um bocadinho para nos distrairmos nesse tempo. E foi aqui, precisamente, que no dia 12 de novembro de 1963, a PIDE me veio buscar às 7 horas da manhã. Eu tive dois interrogatórios bastante duros. Os PIDES tinham o seguinte sistema. Aparecia um que provocava, começava a contar histórias de sexo. Não é? Depois aparecia outro que dizia: você está com azar, hoje não consegue ver a estreia no cinema aqui ao lado, do Paulo Rocha. Você hoje não pode ir ali ao São Luís. Havia assim umas provocações. Mas devo-vos dizer que aquele que me provocava mais era aquele que entrava mudo e saía calado. Porque aí tu não tens hipótese de reagir até ao teu próprio adormecimento, não é? E, portanto, há uma quebra ao fim de 72 horas, como eu já lá estava, tu começas a ver coisinhas no chão. Eu olhava para o chão e comecei a matar bichinhos que eu via andarem no chão. Longos corredores em trevas percorremos, sob o olhar feroz dos carcereiros. Portanto, eu vim para Caxias, fui transferido para Caxias em janeiro de 1964, numa sala comum, e depois passei para o Reduto Sul em abril. Eu apanhei 18 meses e 5 anos de direitos políticos cortados. Quando saí, fui finalmente convidado pelo Fonseca a ir trabalhar com ele na produtora que ele tinha na altura, que era a Unifilm. A partir daí, entrei na profissão, legalizando-me totalmente com carteira profissional. É bastante emocionante para mim voltar aqui para falar do meu primeiro filme de longa-metragem de ficção e do Fonseca Costa, que também foi o seu primeiro filme como realizador de ficção. O que salvou realmente o filme não ser cortado foi porque a promessa foi selecionada para o Festival de Cannes. E então aí a censura recuou, porque se calhar pareceria muito mal saber-se que nessa altura era exercida uma censura fascista e feroz sobre o cinema. Hã? Está ótimo, pá. Pá, gostaste? Eu gostei. Bate certo. Tá. Não sou capaz de dizer outra vez. Em reuniões do sindicato, depois foi decidido de imediato fazer um filme, aproveitando a grande manifestação do 1º de Maio. Organizaram-se equipas para filmarem em vários pontos do país e todo o percurso, desde a concentração, que começou precisamente naquele grande espaço da Fonte Luminosa, junto do Cinema Império, que na altura já estava a ser exibido com um grande cartaz, o Coraçado Potemkin. Era espetacular ver as pessoas a entrar. E lá estava o grande grupo de cineastas, com o grande letreiro que dizia: o cinema é movimento.
Na sequência de terminarem os núcleos, começaram a formar-se algumas cooperativas e surgiu a Prol. Cerro Maior, filme realizado por Luís Rocha e que, de facto, marcou uma data no cinema português. A Prol, nessa altura, já tinha deixado de ser cooperativa, que era o Luís Rocha, era eu e o Miguel Cardoso. E eu começo por dizer, um bom realizador da nossa praça e conhecido homem do cinema português, chamado Fernando Lopes, costuma dizer que os filmes em que o Henrique Espírito Santo trabalha são como se fossem seus filhos. E então, foi espetacular, foi porque a Maria José Nogueira Pinto sorriu e a reunião passou a ser simpática. Faltavam 2 dias para terminar as filmagens, quando o Dom Roberto Parada, que era o ator que interpretava a figura de Neruda, caiu no hotel e partiu um braço. Ele tentou esconder-nos isso para não prejudicar as filmagens. Claro que o levámos ao hospital e aí foi engessado e depois, com a colaboração evidente do realizador, filmou-se as cenas que faltavam. Para quem trabalha numa profissão, ter exemplos destes é muito importante, porque é isto que faz parte do nosso amor ao cinema. O Daniel Schmidt, quando respondeu a acusar a recepção do material que mandámos, agradecia, e bastante divertido e reconhecido, porque era a primeira vez que, ao fazer umas localizações, o seu produtor executivo lhe mandava um flashback dos locais. Depois de algum tempo sem trabalhar em filmes, tive a oportunidade de dirigir a produção de uma jovem produtora e realizadora cabo-verdiana, por indicação do meu filho Otávio, e tendo ela recebido um pequeno subsídio daqueles apoios ao cinema africano, o Otávio diz, olha, pois vai ter com o meu pai a Lisboa, mostra-lhe o dinheiro que tens, o guião, e depois com certeza que ele te dirá as hipóteses. Ao longo desta nossa entrevista, falou-se, portanto, destes episódiozinhos dos bichos. Eu realmente devia-me ter dedicado a animalista. Se calhar hoje tinha uma empresa com muitos bichos, desde insetos até leões, e se calhar tinha mais trabalho no cinema que agora. Desde o final dos anos 30 até ao final da guerra, eu já tinha uma visão do cinema de entusiasmo para além da mero divertimento. Nessa altura já era empregado da Companhia de Seguros Nacional, era ali na Avenida da Liberdade, e tive também, a oportunidade de conhecer numa tabacaria no Rossio, a Casa de Travassos, um empregado, que era nem mais nem menos que o Vasco Granja. Também, amante de cinema, descobrimos, eu próprio fui tomando conhecimento da existência de cineclubes e o que era o cineclube. Os anos 50 realmente foi muito importante para o desenvolvimento do cineclubismo em Portugal, que podemos considerar o primeiro grande movimento cultural de massas de resistência ao regime fascista. Os encontros proporcionaram trocas de impressões muito importantes, mas também o poder começou a criar dificuldades aos cineclubes, porque perceberam-se que no seu seio havia muita gente da oposição. Houve outro caso também comigo em Setúbal,
em que nós sabíamos que não havia inspetor de espetáculo. E então eu fui para lá fazer um discurso, quer dizer, ainda por cima, sobre um filme mexicano, daqueles no tempo da Revolução Mexicana e de toda aquela ação das escolas, junto do povo, etc, etc. Quando acabei o discurso, saí do palco, tive que passar pelos bastidores, tive que descer à cave, subir e tal, ir-me sentar na plateia e tive palmas até eu chegar ao meu local. Claro que no mês seguinte passou a haver censura em Setúbal, no Cineclube de Setúbal. Estar aqui no estúdio da Tobis, para mim, é de facto um mundo de recordações. Pá. Quer dizer, os filmes que aqui fiz como produtor, diretor de produção, etc., trazem-me imensas recordações. E é de facto extraordinário este clima, esta recordação do passado é formidável. Mas pronto, eu estou aqui para te contar algumas histórias como ator em alguns desses filmes. Eu fazia o papel de um padrasto que tem uma discussão com o enteado, não é? E a cena está muito bem esgalhada porque o enteado entrava em casa pelo corredor fora, começava a barafestar com a mãe, dizendo onde é que está a minha camisa, onde pôs a minha camisa e tal. Portanto, a mãe aparece, mas e tal, e de repente, de uma salinha a meio do corredor, aparecia eu, tipo filme italiano desse tempo, não é? Olha, roupa lavada, está tudo dito. Claro, a sua mãe tem muita razão. Isto é uma casa séria. Trabalha, tem tudo. Não trabalha, ardeu. Agora isto é assim, não? O gajo tem pouca sorte, está sempre fechado, não é? Para que é que eu falei? Não quero ver isto, é? Oh mãe, o gajo quer-me pôr na rua, está a ouvir, mãe? Não, não estou a querer pôr na rua. Você é que aqui, além de não fazer nenhum, ainda vem para aqui a rotar apostas de pescado. Está a ouvir, ele quer-me pôr na Eu rua. lavo-te a camisa, eu lavo-te a roupa. Não lava Mas nada. tens de procurar Não lava trabalho. nada. Lavo, Não lava filha, nada. lavo, filha meu, não tem Não nada com consigo, isso. que abuso E de onde é que você. sou eu? Gandulo! Gandulo, se está a ofender, está a ouvir? Sim! Eu falto de respeito. É pedido! Não diz nada! É uma rebaldaria, pá! Está a ouvir, ele quer-me pôr na rua. Não, A mãe não faz filho, caso disso, não, admite. filho. Ele só quer o teu bem, vai O meu bem, trabalhar. o meu bem é Vai pôr-me na rua. trabalhar. Eu não preciso das mãos dele para nada. Não quero pôr na rua! Não consinto, é que abuso de sua mãe! Sim, porque era a minha mãe, você que é o meu pai, está a ouvir? Não. Eu estou muito bem, Começa a você ficar quer dar bravo. a miúda, não é? Parta a cara! Senhora. Porta lá, espera lá, porta lá. Cala-se, Olha, está a ouvir, está a ouvir. Cala-se. Eu hei de ter muito dinheiro, mesmo que fosse queimado, depois era um gajo porrar, não era? Não admito! Qualquer dia Eu é que não vou admito, embora. não admito que você tenha amigos como o autor que anda lá na igreja a roubar as esmolas. Eu tenho que dizer meu outra vez para isto. Ah. Querido filho. A curiosidade é que as pessoas, por maldade, dizem que esta cena era a melhor da fita. Faço o papel no intelectual, num bar noturno, né, na altura, que era o Bolero, muito conhecido ali ao pé do Martim Muniz. Estava eu à mesa com o poeta Carlos Gonzalez e mais outro figurante. Rebenta como? Rebenta assim. Pum! Como um traque. E às tantas o Carlos Gonzalez falava que tinha escrito um livro sobre o Jean-Paul Sartre. E a mesa estava cheia de cervejas, de repente aparece uma figura a descer a escada e o figurante diz ao Carlos Gonzalez: Um gajo de vida. Pois a mim ninguém vai calar. Se agora já não se pode criticar a obra do Sartre em alguns dos seus aspectos estruturais, que me prendam, se quiserem. Já o disse repetidamente. E hei de o dizer sempre. Está publicado. É edição de autor, mas está publicado. Se é por causa disso que me querem prender, pois que me prendam. Se é só por isso, não te prendem. Oh, Luísio. E como é só por isso? Porque quando tu só sabes dizer isso e o teu livro é uma merda, ninguém te prende. Estás livre. Livre como uma borboleta. Uma borboleta anti-Sartre. É uma bela imagem, uma borboleta anti-Sartre. Ô Carlos rapaz, tu quando não estás bêbado, até és um rapaz inteligente. Estás sempre bêbado. Embora eu não tenha nada contra algumas manifestações de um certo espírito dionisíaco, na verdade é que tudo aquilo que tu dizes em nada me pode afetar. Para já, não leste a minha obra sobre o Sartre. Assim como é que tu podes dizer que ela é uma merda ou que não é uma merda? Ora, é essa, Luísio. Não é preciso comer merda para saber que é merda. Basta saber de onde
provém. A merda vem do cu. O teu livro vem de ti. Ora, não é preciso ler nem mastigar para saber que é merda. Senhor Ventura, não quer tomar um café antes de ir para casa? Em 1978, fui convidado para fazer parte dos formadores da Escola de Cinema, que na altura era no Conservatório Nacional. Essa primeira experiência na Escola de Cinema, propriamente dito, teve também uma característica interessante para mim, não é? Porque mais uma vez eu pensei fazer qualquer coisa que ficasse e que facilitasse toda a relação com os formandos. E pensei fazer aquilo que se chamou desde o início a sebenta sobre a produção de filmes. A escola, depois, esteve de acordo. Naquela altura isto foi feito ao stencil. E o que é certo é que esta sebenta tem-me servido ainda hoje quando estou noutros cursos ou quando estou em workshop. Portanto, eu, dentro desta linha, costumo dizer assim umas coisas, como, por exemplo, um tipo que trabalha em produção tem que ter, como nos boxe, poder de encaixe. E isto porquê? Porque no seu trabalho tem que se confrontar com pessoas das mais diversas estratos, não é? Sociais, e sejam individuais ou empresas ou entidades oficiais, e, portanto, temos que ter, perante eventuais contrariedades, temos que manter um ar sempre correto e bem disposto e simpático, e a sofrer muito, mas, digamos, por isso é que eu a seguir costumo dizer que, nesta onda, nesta linha, o elemento da produção deve fazer como nos bailes, nos concursos de dança. Manter-se com elegância, marcação e correção, para conseguir chegar aos fins desejados relacionados com autorizações e apoios vários, não é? Também costumo dizer que a produção não dorme. Pois é sempre a primeira a chegar e a última a sair do platô, portanto a produção não dorme. Uma vez fizeram a seguinte partida. No filme do César Monteiro, o primeiro filme dele de longa-metragem, os fragmentos de um filme de esmola, como aquilo foi um filme feito em diretas, não é verdade? Porque o dinheiro era escasso para fazer esse filme, então um dia mostraram uma fotografia que eu estava sentadito no divã a dormir. Portanto, destruindo a minha teoria. A seguir, aconteceu no filme Os Meus Amigos, do Cunha Teles, também de repente vieram mostrar uma fotografia. Porque esta minha frase da produção não dorme é conhecida, enfim, no meio, e então vieram mostrar a fotografia. Deu mais uma vez a dormir. Finalmente, no Até Amanhã Mário, foi no Até Amanhã Mário, vieram mostrar uma fotografia, aí dentro de um automóvel, quer dizer, fez com o ar mais dorminhoco que possa imaginar. E depois tenho exemplos vários, muito curiosos, e portanto, como disse e repito, me enchem de alegria. Por exemplo, uma vez em Lagos, a mocinha que fazia da anotadora, em vez de utilizar a dica que eu costumo dar, para eles dizerem que o ator se enganou ou que o carrinho não chegou a tempo, de repente eu ouço a anotadora dizer para o colega, quando ele diz corta, a anotadora diz: a atriz está pálida. Isto permite, quer dizer, acrescentar mais qualquer coisa àquilo que eles estão a fazer e dizer-lhe: pois tens razão, então diz à maquilhadora que vai dar uns retoques na atriz.
Lembras-te de ti, Henrique? Este bocadinho à noite. Não é para ali a ficar, não é para ali a ficar. Tão linda, tão linda. Espantoso. Coisas a Miguel. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos aos Prémios Sofia. Este ano dedicamos esta festa à música no cinema. Boa noite a todos os presentes aqui no CCB. A Academia prefez recentemente 3 anos de atividade. Anos difíceis, mas ao mesmo tempo de afirmação plena da Academia Portuguesa de Cinema e do Sofia como os Prémios de Cinema Português. Na verdade, durante estes 3 anos, distinguimos 10 personalidades maiores do nosso cinema com os Prémios Carreira. Viva o cinema português! Viva o cinema português! Professor, produtor, professor, outra vez produtor e até ator. E dos bons. Esse homem torna-se um homem de cinema íntegro, apaixonado e a sério. Henrique Espírito Santo dedica a vida à defesa do cinema, contra a censura e todos os entraves que conhecemos. E produz os filmes do novo cinema português, de António Macedo, Manuel de Oliveira, João César Monteiro, António Reis, Margarida Cordeiro, Luís Filipe Rocha e Margarida Gil, entre outros. E assim concretizou o sonho de tantos e tantos realizadores. Dirige também uma das coproduções estrangeiras votadas em Portugal. Hoje brindamos à sua carreira e, acima de tudo, à sua vida. É sempre agradável receber um prémio. E este prémio, o prémio do cinema, a minha paixão desde criança. E, portanto, o que eu posso dizer é que, ao longo dos meus quase 60 anos de profissão, que comecei precisamente com Fonseca Costa, como ouviram ainda há bocado, foi com ele realmente que iniciei a minha atividade cinematográfica. Éramos cineclubistas e dirigentes cineclubistas. Quase todos os cineastas do cinema novo português foram colaboradores, sócios e dirigentes cineclubistas. Portanto, o Cineclube foi, nessa altura, a nossa escola. Porque a escola de cinema só aparece em 72. E éramos cineclubes que discutíamos e víamos filmes de grandes mestres, e foi aí que não só confirmámos o nosso amor ao cinema, como a ele dedicámos a nossa atividade. Este prémio, é evidente que tenho que incluir o grande agradecimento a todos aqueles com que eu trabalhei, para aí 70 e tal realizadores entre portugueses e estrangeiros, centenas de técnicos e atores e, portanto, o que eu quero realmente agradecer é que com todos eles estabeleci as melhores relações e posso me gabar. Nunca tive
até hoje, nenhuma incompatibilidade, porque houve sempre uma entrega total para o filme que fizemos ao longo destes anos, aos filmes que fizemos ao longo destes anos. Portanto, este prémio quero agradecer a todos eles com quem trabalhei e, é evidente, à Academia. Portanto, é tudo. E viva o cinema português!